Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais um evento da difusão digital da ABM. É um prazer tê-los conosco e é um prazer estar aqui. Hoje nosso assunto tem a ver com inteligência empresarial e a criação e manutenção da organização inovadora. Meu nome é Lilian Miguel, eu sou do Mackenzie e nós temos uma agenda relacionada a uma breve apresentação de mim como profissional, conceituação dos processos de inteligência empresarial e as suas aplicações. Eu espero que seja uma palestra bastante interessante para todos. Bom, eu venho do mercado, trabalho no mundo acadêmico hoje, mas sempre voltada a processos mercadológicos, né? Trabalhei muitos anos em multinacionais e também sempre na linha de frente do mercado, com planejamento estratégico e tudo mais. Eu sou mestre e doutora pelo Mackenzie em administração de empresas e professora do núcleo docente permanente do mestrado profissional em administração e desenvolvimento de negócios. É um mestrado totalmente voltado para o mercado. E por conta disso, inteligência é uma das coisas mais importantes dentro daquilo com que a gente trabalha. Para contextualizar um pouquinho a questão, a disciplina que eu leciono no mestrado é criação de valor. Criação de valor, de uma forma ampla, a gente encara não só a criação de valor para o cliente externo, mas também para o cliente interno. Então, dentro do processo de criação de valor, como vocês podem ver, primeiro a gente começa pelo mercado, mas para fazer a abordagem do mercado, alocar recursos e tudo mais, tem a inteligência, ou seja, o conhecimento articulado que depois tem que se transformar em recursos, oferta de valor, oferta ao mercado, e depois a gente começa tudo de novo. Essa é a grande ideia, para que eu possa realmente criar valor para o mercado. É muito difícil a gente falar de inteligência sem a gente olhar primeiro um pouco para a questão da gestão do conhecimento nas organizações. Eu trabalho com organizações como consultora e o que nós percebemos é que quando eu chego na empresa e pergunto para eles, olha, você trabalha a gestão do conhecimento, como é que a gestão do conhecimento acontece na sua empresa? O que eu ouço é sempre assim, nós não fazemos gestão de conhecimento aqui. A gente não tem isso, a nossa empresa não é grande, a nossa empresa não tem certos processos. Aí eu pergunto para eles como é que eles tratam a questão do conhecimento, como o conhecimento é tratado dentro daquela organização. E quando eles começam a me contar, eu percebo claramente que eles fazem a gestão do conhecimento. E só não tem um nome pomposo para aquilo e também não tem aquilo registrado como um processo formal. Mas isso é feito, toda organização faz gestão do conhecimento. É impossível as organizações existirem se o conhecimento não transita por ela, né? E dentro desse contexto e dos muitos trabalhos que nós fizemos, nós criamos aí um processo bem simplificado, bem do conhecimento, né? E dentro desse processo a gente começa o quê? A organização tem que começar com a identificação do que é o conhecimento que ela precisa, aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe. Aquilo que ela sabe já é uma competência e ela precisa verificar, então, se aquilo ainda está em dia com o que acontece no mercado, porque isso muda toda hora. E aquilo que ela não sabe, ela precisa gerar. E vamos então para a segunda fase, que é a geração. A geração do conhecimento, ela pode acontecer de duas formas e de duas formas concomitantes, né? Ou eu vou lá e compro empresas, compro pesquisa e busco esse conhecimento que eu preciso, ou também posso fazer ao mesmo tempo, eu crio conhecimento se eu tiver capacidade para isso.
Por que eu digo capacidade? Às vezes, as organizações ainda estão se estabelecendo, elas não têm muita expertise dentro delas, não tem muitos profissionais que têm tanto conhecimento em relação àquilo que ela precisa. Portanto, ela tem aí uma limitação na criação. Mas se isso não acontece, se ela é uma empresa já estabelecida, a criação do conhecimento acontece o tempo todo, né? E a criação do conhecimento, ela envolve, como vocês podem ver aí nessa nuvenzinha, né, o compartilhamento e a transferência e transmissão do conhecimento entre as pessoas. Nós trabalhamos com 3 níveis de conhecimento. Na verdade, não são níveis, são tipos de conhecimento, né? Nós trabalhamos com conhecimento tácito, que é ele, né? É aquele conhecimento que eu não sei explicar. Eu sei, mas eu sei que eu sei, mas se alguém me pergunta como é, eu não sei explicar, e eu mostro no meu fazer diário como é que eu sei alguma coisa. O explícito é aquele conhecimento como esse que nós estamos fazendo agora. Eu estou conversando com vocês, estou passando conhecimento e esse conhecimento está sendo articulado por meio de palavras. Já o implícito é aquele que ainda não foi articulado, mas está em vias de. Dele eu tenho um pouco mais de conhecimento até de consciência, né, para que eu possa explicitá-lo. A grande dificuldade está realmente em trabalhar o tácito, porque poucas empresas reconhecem que precisam entender o que as pessoas sabem naquilo que elas fazem no dia a dia. Depois que eu criei esse conhecimento, é importante a divulgação. A divulgação faz parte da linha de compartilhamento, seja por palavras, por arquivos registrados, por fóruns de discussão, por treinamentos, né? E tudo isso faz com que a empresa tenha um nível mais ou menos igual de conhecimento. E cada pessoa, mesmo que ela tome conta daquilo que ela nem vai usar no dia a dia dela, ela pode fazer uma conexão muito importante para ajudar a empresa como um todo no caminho da inteligência. O último passo tem a ver com a armazenagem. Bom, que conhecimento ainda é importante eu guardo, registro, e que conhecimento já não faz mais parte da competitividade da minha organização. E aí, as áreas que lidam com isso têm sempre que estar atentas. E esse processo, ele é um processo todinho da gestão do conhecimento, ele é um processo circular. Então, toda hora eu estou identificando, gerando, divulgando, armazenando, reciclando. E isso é fundamental para que a inteligência aconteça. Mas, vamos falar um pouquinho do que é, afinal, essa bendita dessa inteligência, né? A Society of Competitive Intelligence Professionals, que é uma associação internacional, ela diz assim, olha, inteligência é o processo da coleta, da análise e a disseminação éticas da inteligência acurada, relevante, específica, atualizada, visionária e viável com relação às implicações do ambiente dos negócios, dos concorrentes e da organização em si. Vejam que aqui, quando se fala de inteligência, se fala do momento presente e do momento futuro, e se fala do ambiente de fora da organização e também de dentro da organização. As organizações precisam se conhecer, o que nem sempre acontece com a devida acuracidade, né? Às vezes, nós trabalhamos com muitos níveis de organização, grandes, pequenas, né? E, muitas vezes, as organizações pequenas, embora bastante ágeis, na maioria das vezes, elas não têm muita certeza sobre realmente tudo que elas sabem ou que elas precisam saber para que elas possam se projetar no mercado, né? Mas, de uma certa forma, nós podemos dizer também que, resumindo tudo que se fala sobre isso, inteligência é, na verdade, a habilidade que a empresa tem em lidar com a complexidade do ambiente.
Vamos combinar? Hoje em dia não está nada fácil isso, né? Principalmente por conta da volatilidade do ambiente, o dinamismo do ambiente, né? Capturar, a gente tem que ter uma velocidade enorme para poder capturar, analisar e extrair significado de sinais que o ambiente externo nos dá. E esses sinais, né, eles geralmente afetam de forma positiva ou negativa a nossa organização. Mas quando a gente fala de sinais, a coisa começa a complicar. E é aí que a gente vai discutir um pouco. Mas, afinal de contas, o que é tudo isso, né? Existem vários tipos de inteligência. Vocês devem ver por aí que se fala de tudo. Inteligência de negócios, aquela que está totalmente voltada aos nossos clientes, aquilo que a gente pode oferecer. Inteligência competitiva envolve o concorrente, o que eu posso oferecer e como é que eu vou fazer para me manter sempre à frente. O concorrente é aquele que eu quero sempre vencer nas minhas batalhas, né? Inteligência estratégica, afinal de contas, como é que eu tenho que chegar lá para que eu possa ser competitiva? Inteligência organizacional, aquilo tudo que está dentro da minha organização, o que é que eu sou, como eu sou e como é que eu trabalho os meus processos de forma competitiva. A inteligência preditiva, como é que eu prevejo as coisas que podem acontecer e que podem me afetar de uma forma boa ou ruim, mas para as quais eu tenho que estar preparado, né? A inteligência individual, a partir da qual é construída a inteligência competitiva e que acaba por formar a inteligência organizacional. E a inteligência dos sinais, tudo aquilo que acontece à nossa volta e que não é pouca coisa e que eu preciso estar atento para. Todas essas inteligências, elas contribuem para o que nós vamos discutir hoje, que é a inteligência antecipativa. Esse é o nosso foco, né? Sempre olhando para o conhecimento como a válvula mestre para a tomada da decisão. E por que a gente fala da inteligência antecipativa, né? Porque, na verdade, a inteligência antecipativa, ela é o segredo da inovação. E é isso que a gente quer falar aqui, sobre criar e manter organizações inovadoras. Para que eu tenha um processo constante de inovação e, principalmente, da inovação radical, que é aquela que muda tudo, muda mercado, muda a cadeia de suprimentos, muda o comportamento dos consumidores. Essa inteligência, essa inovação, ela precisa da inteligência antecipativa. É essa inteligência que faz com que nós tenhamos hoje celulares e smartphones que são totalmente diferentes de um simples telefone. Essa inteligência que fez com que nós tenhamos outras matrizes de abastecimento energéticas. É essa inteligência que nos leva à inteligência artificial com tantas aplicações novas. É essa inteligência que nos deu o blockchain e tantas outras inovações que certamente estão mudando a nossa vida e vão mudar muito mais no futuro próximo. Bom, falando sobre antecipação, um pouco estratégico, né? A antecipação, ela está associada à inteligência estratégica, ou seja, eu só posso fazer com que a minha empresa seja competitiva se eu souber para onde eu quero ir. E a inteligência estratégica é o caminho que eu traço para que eu possa ir lá. Então, a antecipação é que me diz, bom, eu preciso ir para lá e para lá é o meu caminho e esse caminho tem que ser traçado desta forma ou daquela, né? E a antecipação parte do pressuposto que se trata de um processo voltado à identificação de eventos futuros. Eventos futuros, e quando eu falo de eventos futuros, pode ser no curto, no médio e no longo prazo. Quanto mais longo o prazo, mais difícil
se torna a gente criar antecipações. Vamos falar a verdade? Hoje em dia o negócio está meio complicadinho, né? E ela acontece, a antecipação, com base na interpretação de certos sinais que podem potencialmente ser obtidos no período presente. Na verdade, chega a ser até um paradoxo, porque é no presente que eu encontro a antecipação, que eu consigo antecipar o que pode acontecer no médio e no longo prazo e que vai afetar a minha vida e a vida da minha organização. Bom, não é fácil. Eu devo dizer a vocês que é um processo difícil, mas é um processo totalmente factível. Se não fosse factível, nós não teríamos aí o Musk, nós não teríamos o Bill Gates, nós não teríamos aí tantos outros expoentes que são homens visionários, não tenho a menor dúvida, mas imprimiram às suas organizações uma cultura de inovação, mas mais que tudo, uma cultura de antecipação de sinais, né? De entendimento e interpretação desses sinais, né? E isso vem pela procura de tendências na previsão do que a gente chama de continuidade. Afinal de contas, o que é que vai continuar acontecendo de uma forma crescente, né? Quando a gente fala das matrizes energéticas, por exemplo, uma das questões muito fortes está exatamente na limitação dos recursos naturais e uma busca por uma necessidade do planeta como um todo. Mas, então, os sinais estão exatamente nas primeiras demonstrações de que nós temos uma limitação de recurso mundial e de que nós temos possibilidade de fazer com que nós criemos energia de uma forma mais econômica, mais viável e com um potencial muito maior de continuidade. Ou também procurar as diferenças na antecipação, ou seja, pontos de ruptura. Quando a gente está falando de pontos de ruptura, quando nós falamos do biodiesel, a gente está falando numa continuidade, é uma modificação de uma matriz energética. Mas quando a gente fala da energia, mesmo que seja solar, nós estamos falando de abastecer carros com uma bateria, nós já estamos falando de um ponto de ruptura. E por que esse ponto de ruptura é importante? Porque a partir dele eu preciso de novas formas de oferecer isso para o mercado. Portanto, eu preciso ter todo um powertrain, motores, câmbios, para os carros, para os veículos, se locomoverem, e eu também preciso de toda uma infraestrutura diferente para que esses carros possam se reabastecer. Isso para lidar com um exemplo, né? Desta forma, a antecipação, ela se interessa justamente aos pontos descartados pelas pessoas que trabalham só com previsão. Porque, afinal de contas, o que é previsão, né? Nada mais por eu olhar o presente aqui, olhando para o presente, imaginar como aquele presente vai ser logo no futuro, mas com os mesmos pontos, com a mesma realidade, com a mesma informação. Ou seja, as coisas sendo como elas são hoje, elas continuam a ser como. Eu tenho uma produção, por exemplo, na questão de alimentação, de uma certa forma, a população cresce, então eu faço uma previsão daqui a algum tempo quanto eu vou precisar de mais alimento. Isso não faz com que nós estejamos trabalhando numa visão antecipativa. A visão antecipativa, nesse caso, o que traria para mim? Traria estudos necessários para que eu tenha outras formas de fazer com que a população receba os nutrientes necessários sem ser exatamente por meio do mesmo tipo de alimentação de hoje, do mesmo recurso. Sempre temos na antecipação uma mudança na questão de recursos. Isso é muito importante que a gente não esqueça, né? Agora,
Potencialmente, nós temos que ver que a antecipação, ela está voltada para aquilo que é singular, para aquilo que é diferente, para aquilo que é inovador, aquilo que realmente vai transformar o mundo. Não é uma coisa tão óbvia, e exatamente por não ser óbvio, que torna isso muito interessante, mas muito, muito difícil e importante, né? Precisa-se de atenção para os sinais, né, no final das contas. Na verdade, quando a gente olha, faz assim uma comparação, né, entre previsão e antecipação, é como se nós estivéssemos falando que a previsão, ela olha para o retrovisor, enquanto que a antecipação olha para o radar. Então, na verdade, é necessário que haja uma mudança. Enquanto a previsão, ela olha a interpretação frequente do que já acontece, do que se repete, e ela faz um cálculo de tendências do que vai se com as mesmas condições, a antecipação, ela trabalha com pontos que não se conhece ainda. São pontos que começam a aparecer, que precisam ser interpretados e que não estão todos juntos, eles estão espalhados. É um belo de um quebra-cabeças, cuja imagem final ainda não se conhece. E, na verdade, a antecipação traz uma coisa muito interessante. Além de não se conhecer a imagem, é uma imagem que pode ser moldada pela pessoa que está trabalhando ou pelo grupo, né? Porque é difícil só uma pessoa olhar para esses sinais, né? No que tange a antecipação, o monitoramento do ambiente, ele demanda observação de eventos que ocorrem tanto no ambiente da empresa externamente e que podem potencialmente comprometer a nossa atuação. São coisas macroambientais, como as questões demográficas, a população, quantas pessoas, que idade. Por exemplo, nós sabemos hoje que a população ela está envelhecendo. Entretanto, isso é apenas, eu posso com esse dado fazer apenas previsões. Agora, quem já viu lá atrás, já antecipou lá atrás que essa população envelheceria, ela entendeu por que isso estaria acontecendo e ela saiu na frente para que pudesse gerar produtos próprios disso. Na questão demográfica, ela também está alinhada às questões econômicas. Ao mesmo tempo que eu tenho uma população mais envelhecida, se nós tivéssemos uma antecipação adequada, nós não teríamos de forma alguma, problemas com a previdência social, como vários países enfrentam hoje, inclusive o nosso. Questões tecnológicas, que são extremamente importantes, porque as questões tecnológicas, elas modificam a nossa vida. Olha, vamos falar de um exemplo bem bobo? É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Vocês estão aí, eu estou aqui, estamos conectados. E antes nós teríamos que sair dos nossos locais e ir até outro lugar para que eu pudesse obter algum tipo de integração. Hoje isso já não é mais necessário, é muito mais fácil, né? As questões das políticas, e que vamos combinar, hoje em dia está bem complicado. É muito importante que nós possamos tentar ler e antecipar e discutir com experts o que está acontecendo no mundo em relação às questões políticas, porque o que nós estamos enxergando hoje é uma tendência aos países tentarem se fechar novamente num processo, num caminho contrário ao da globalização, em alguns momentos, o que pode vir a gerar outros problemas para nós, porque nós trabalhamos até agora com uma realidade. Então, nós temos que já entender, antecipar o que pode acontecer no futuro e nos preparar para ele. As questões políticas levam, obviamente, às questões legais, internacionais ou nacionais, sociais e culturais. Além disso, a gente tem que olhar os atores, né? Os atores de tudo isso, que nós chamamos de stakeholders, né?
são aquelas pessoas que envolvem todos esses cenários, que criam ou que são parte desse cenário como agentes ou como são pessoas que sofrem tudo aquilo que acontece nesses cenários, né? Os consumidores, por exemplo, que nem sempre conseguem se preparar a tempo, mas o mercado, o cliente e o consumidor, apesar de muitas vezes serem surpreendidos pela mudança, eles reagem também de uma forma muito rápida. E isso está ligado aos macroambientais diretos, que são os nossos consumidores, os nossos concorrentes, os nossos parceiros, nossos fornecedores. Ou seja, tudo aquilo que está envolvido na nossa cadeia de suprimento. Bom, além disso, quando a gente está olhando para uma visão antecipativa, emergem oportunidades a partir da coleta, da interpretação e uso da informação pertinente e relevante. Puxa vida, legal isso, né? Mas como é que eu vou saber o que é pertinente e o que é relevante? Esse que é o problema, muitas vezes eu não sei. Ele pode vir a partir do momento que eu presto atenção dos sinais, daquilo que aparece e que num primeiro momento ele não está conectado a nada. O monitoramento da informação pode ocorrer de uma forma passiva ou proativa. Bom, passiva se realizado com vistas à solução de um determinado problema. Já proativa, eu não tenho um problema para resolver. Eu estou bem, mas eu já quero ver o que vai acontecer no futuro para que eu possa detectar eventuais ameaças, e as ameaças são sempre aquelas com as quais eu tenho mais dificuldade de trabalhar, ou as oportunidades, que são aquelas que eu vou buscar no ambiente. A oportunidade é sempre uma junção daquilo que eu sei, por isso eu tenho que conhecer a minha organização bem e perceber para onde o mercado, o ambiente externo está se dirigindo para que aquilo, poxa, eu sei isso e o mercado pode se interessar por isso, opa, está aí uma oportunidade, né? Bom, a proativa, ela implica o caráter antecipativo, mas porque ela vai, segundo o Ansoff, associada à informação obtida por meio do monitoramento proativo do ambiente, e isso tem origem no que Ansoff chamava de sinais fracos. Pronto, além de a gente ter que ficar olhando os sinais, a gente também tem que olhar sinais fracos. É um belo de um barulho, né? Afinal, o que são sinais fracos, né? A antecipação não significa exatamente uma previsão de tendência, não mesmo, né? Mas ela se refere aos cenários da inovação, no qual pequenos fragmentos de informação, eu quero salientar isso, podem suscitar grandes rupturas. Na verdade, os fragmentos de informações, esses são os sinais fracos, porque eles não estão conectados e eles aparecem aqui e ali, e somos nós, são as empresas que vão prestar atenção nisso, e ao prestar atenção nessas coisas, vamos conversar, vamos discutir, e são as notícias que não chegaram ainda. Nós é que começamos a formá-las, né? Mas vejam bem, né? A antecipação, ela é um ato de intenção ligado ao ato de construção. Não é que eu saio pelo mundo sem nada e fico pensando, no que der eu vou ver. Não, na verdade eu estou buscando alguma coisa. Eu sou uma empresa que construo, que trabalho na transformação de metais. Eu sou uma empresa que sou capaz de fazer coisas a partir de uma certa matriz. Então eu preciso entender como esta matriz vai impactar no uso de novos produtos, de novas estruturas dentro do mundo. Então, essa é a minha intenção. Eu tenho um direcionamento nessa visão. E a partir daí, eu passo a tentar antecipar o que ocorre na direção do futuro, dar um sentido para que esse futuro apareça na minha frente, né? Elas não possuem necessariamente, elas não estão no presente e nós temos que assumi-las como sinais que permitem descrever o futuro. Muitas vezes, eu quero deixar isso muito claro,
esse futuro não é que ele vai acontecer líquido e certo. Não, eu vou criar esse futuro. A partir do momento que existem sinais que podem me direcionar a essa visão, eu posso me unir a toda a minha cadeia de suprimentos, me unir aos meus experts e dizer assim, opa, nós podemos fazer com que isto que eu tenho de produto seja transformado, inovado e crie o futuro. As pessoas passam a comprar, elas passam a agir com base naquilo. Nós temos hoje, por exemplo, o blockchain. Se não houvesse ele, a gente não teria como ter moedas virtuais. E esse foi um futuro criado a partir de uma tecnologia que existia. Então, isso é uma das formas de antecipação mais ricas em termos de exemplo. Bom, a nossa definição de antecipação, então, é defender um universo onde o futuro é construído a partir das nossas ações, consequência dos nossos atos e do sentido que nós damos a esses atos, né? E que também eles são resultados das interpretações que nós fazemos das suas consequências. Ou seja, a partir daquilo que eu tenho, que eu posso transformar, que eu posso entender como aplicado, que eu posso colocar para a utilização com recursos, muitas vezes limitados, o que é ótimo, que cria uma vantagem competitiva que nós chamamos de sustentável, à luz de Barney, por exemplo. É um autor que defende, toda vez que eu tiver recursos raros, difíceis de imitar, eu tenho uma organização inovativa, eu tenho condições de criar uma vantagem competitiva sustentável. E essa vantagem competitiva sustentável, ela faz com que eu saia na frente por muito tempo em relação à concorrência. Entretanto, é importante também deixar claro que muitas vezes a antecipação e a transformação e a criação desse futuro precisa de parceiros. E é uma forma de nós criarmos, então, uma nova maneira de nos relacionar com a concorrência, transformando-os em parceiros. E isso também ajuda muito dentro da nossa forma de trabalhar, nossa política de negociação. É importante deixar claro que não existe antecipação cujo ponto de partida não esteja no presente. Na verdade, de novo, é no presente que nós construímos o futuro. Não existe algo que ainda vá aparecer. A antecipação tem a ver com aquilo que já existe, por isso ela é possível, senão ela seria impossível, né? Isso faz com que a antecipação seja, então, uma trajetória mental, uma interpretação do desdobramento do presente com uma série de sinais que nem sempre estão conectados e que eu preciso conectar. Eu preciso criar uma ligação a partir daquilo que eu tenho nas mãos agora. Nesse lado, né, a inteligência antecipativa, ela é totalmente relacionada aos conceitos de antecipação e ambiente externo. Eu tenho que ter uma visão, pensar, estar conectado. Eu brinco muito com os meus alunos, com as empresas com as quais eu trabalho, eu brinco muito dizendo assim, olha, gente, nós temos que estar ligados, né? A antecipação tem a ver com conexão mesmo. Tudo que eu vejo relacionado àquilo que eu produzo, aquilo com que eu trabalho, as matrizes, os recursos que eu tenho e as tendências que eu identifico que vão se modificar e que estão lá fora, porque estão lá fora, tudo isso que eu consigo conectar e que eu consigo vincular de forma significativa aos comportamentos e à postura proativa dos indivíduos da organização, ou seja,
Eu olho lá fora, vejo como dentro da organização eu consigo fazer uma transformação. Eu trabalho tudo isso com o objetivo fundamental de transformação, de sinais fracos, de novo, sinais fracos, coisas desconectadas, difíceis, estão soltas, mas que parece que tem alguma coisa a ver. Se eu consigo transformar tudo isso em informação, eu consigo direcionar minha tomada de decisão. E se eu consigo transformar em informação, dando sentido a ela e contexto, eu transformo isso em conhecimento. E aí entra de novo a questão da gestão do conhecimento. Vamos falar um pouquinho de sinais fracos? Os sinais fracos, eles são elementos de informação, são elementos, eles não são a informação, eles são ainda coisas que estão por aí, né? Mas estão dispersos e eles não são constantes, eles variam muito. E por isso que eles são chamados de fracos, porque isoladamente eles não têm significado. Eles têm apenas uma possibilidade. Na verdade, eu costumo dizer que os sinais fracos, eles são um potencial. A gente tem que olhar para eles e verificar qual é o potencial daquele sinal. Mas eles são relevantes como indutores de ideias ou percepções significativas e motivadores da ação, quando combinados com outros sinais. Na verdade, os sinais fracos são informações mal estruturadas, esparsas e desconexas. Normalmente não são tratados pelos sistemas de informação tradicional. Não adianta você olhar o seu business, business intelligence, ou você usar o seu sistema de informação de mercado, de marketing. Não adianta você ficar tentando olhar os big data, eles não vão te apresentar esses sinais. Esses sinais estão numa pequena informação solta que alguém mostrou, ou num pequeno comportamento de mercado ou de uma coisa mais localizada, eles estão soltos. E a partir do momento que eu conheço a minha organização e entendo do potencial dela, conheço o potencial da minha organização, é que eu consigo conectar alguns sinais fracos para torná-los alguma coisa significativa. Os sinais fracos, eles têm como características a fragmentação. Eles estão fragmentados. Eles são disseminados em uma montanha de informações inúteis. Esse exemplo aqui do quebra-cabeças, vejam só, se vocês olharem bem para o centro da figura e olharem aqui, eu estou olhando uma das pecinhas que é azul, eu estou olhando uma outra pecinha que é rosa. Isso em si não quer dizer absolutamente nada. Só que esse azul e esse rosa vão compor mais alguma coisa, mas sozinhos eles não me dão nada. E é difícil para que você entenda, bom, então eu preciso juntar esse azul com outros azuis, porque provavelmente eu vou formar uma figura, os rosinhas em tons diferentes podem estar formando alguma coisa. Esse quebra-cabeças tem as pecinhas têm uma fraca visibilidade. Nem sempre são detectáveis. E pior, eles podem ser ambíguos. O que quer dizer? Que eles podem ter significados diferentes. Todos os significados que eles têm, o mesmo sinal fraco, pode levar a várias interpretações, nenhuma delas errada, mas nós não sabemos qual delas é. Esse é o grande drama, qual é a certa. O problema é que o sinal fraco também é inesperado, ele é surpreendente, ele é incerto e impreciso, não é premeditado pela falta de intenção. Ele não tem intenção, quem olha é que tem que ter. Ele é incompleto, por isso ele precisa de outros sinais para que ele tenha uma utilidade percebida, ou pelo menos construída, porque a utilidade, no final das contas, acaba sendo interpretada e construída. E ele é pouco pertinente. Tá fácil, né, gente? Vamos combinar? Olhando tudo isso, não tem coisa mais fácil do mundo do que trabalhar com sinais fracos, né? Não é bem assim, né? Na verdade,
Lescas criou uma forma de olhar um pouquinho para essa questão da inteligência antecipativa, né? Ele se baseia sempre nas memórias da base de conhecimento que a organização tem, né? Depois, ele também trabalha com a questão, caminha para a questão da difusão e acesso a essas informações. Em seguida, ele trabalha com a ação, a escolha do domínio de aplicação e o perímetro do dispositivo, ou seja, eu delimito para que eu estou olhando e buscando sinais fracos, né? Eu subo para a definição do meu foco, crio uma ideia coletiva de sentido, que sentido eu estou buscando. Por outro lado, eu também vou rastrear as percepções, faço uma seleção individual, faço uma transmissão, que é o compartilhamento do conhecimento que nós conversamos no início. Essa transmissão do conhecimento começa a criar um compartilhamento, portanto, eu crio uma seleção coletiva e voltamos para as nossas memórias e base de conhecimento. Volto para a criação coletiva de sentido, porque agora eu já tenho um sentido maior, redefino ou reafirmo o meu foco, e depois, quando eu trabalho novamente no perímetro que eu defendi, eu vou para o ambiente. Então, é um processo criado e aplicado para que se possa trabalhar na ideia de como nós podemos trabalhar com os sinais fracos, né? Aqui nós temos um exemplo de Khalil, que é bastante interessante. Vejam só o nosso quebra-cabeças aqui, né? Vejam só que na primeira pecinha, eu tenho uma coisa solta. O fornecedor aumentou o preço. Pronto, isso não quer dizer nada, né? Mas eu tenho uma outra parte solta no rosa mais claro, onde o fornecedor não se interessa por financiar novos projetos. Bom, depois eu também tenho um outro sinal que fala sobre o atraso na entrega das matérias-primas. Quando eu olho tudo isso, aparentemente, eu não vejo uma conexão se eu olhá-los separadamente. E muitas vezes eles acontecem não simultaneamente. Mas se eu começar a juntar esses sinais, eu tenho uma peça que me diz que o meu fornecedor pretende entrar no mercado como meu concorrente. Isso é antecipação. Ele está construindo alguma coisa e que eu tenho que entender, porque se eu não conseguir antecipar isso, eu não consigo me preparar para fazer jus a essa concorrência. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o uso de técnicas de criatividade na criação de sentido. Porque como é que eu crio sentido, né? A criação de sentido é uma questão de estímulos externos, palavras escolhidas ao acaso, ou seja, geração de ideias. É a história do brainstorming, ou como muitos gostam de brincar dizendo toral de parquinhos, né? Na verdade, a criação de sentido, ela acontece com aquilo que eu imagino, mas sem eu ficar podando. Isso sim, aquilo não, isso sim, aquilo não. Eu tenho que deixar passar, eu tenho que colocar todas as ideias que vêm e depois é que eu vou tentar articulá-las, né? A criação de sentido é uma questão de atitude. Vocês imaginavam alguma coisa desse tipo? A ampla discussão dos sinais obtidos aumenta a identificação de novas ideias. Isso, na verdade, é quando a gente fala sobre a gestão de conhecimento. À medida que nós vamos conversando, e isso deve acontecer com vocês o tempo todo, como acontece conosco, né, com todo mundo, o que é? Eu estou conversando e na conversa cai aquela famosa ficha. Caiu uma ficha, é o momento que caiu a ficha, é o momento que eu falo, puxa vida, mas sabe que eu estava falando com você sobre isso? Tem uma questão que, puxa, pode fazer sentido nisso. Então, é a atitude de compartilhar e de deixar que as várias interpretações dos sinais venham à tona.
É preciso que as empresas também criem espaços criativos que permitam, né, acesso a outras informações, para que possa se criar e estimular a criação de sentido e geração de ideias. Existe um autor, Nonaka e Takeuchi, são autores que desenvolvem a ideia que eles chamam de Ba, são japoneses, e Ba, o que eles chamam é uma organização cuja estrutura da organização a estrutura física, ela é aberta o suficiente, ela cria momentos, ela cria espaços para que na hora que eu vá tomar um cafezinho, o cafezinho esteja num ambiente em que outras pessoas estejam ali também, comecem a conversar, na troca de conversa surge uma ideia e também a partir daí pode surgir um fórum, do fórum já começa um projeto e isso é contínuo. E além disso, também não há limitação de conhecimento. Não, nessas organizações, a cultura não acredita que conhecimento seja poder, então eu tenho que guardá-lo só para mim. O conhecimento é poder, sim, mas o conhecimento organizacional se torna poder enquanto organização competitiva no mercado e garante a longevidade organizacional. Ainda falando da técnica de criatividade na criação de sentido, a realização prévia de um brainstorming individual, isso é legal, né? De criação de sentido individual aumenta a qualidade dos resultados naquela criação coletiva. Geralmente, o que as empresas fazem, né? A gente vai para uma sala, começa a falar, olha gente, não se podem, falem o que vocês quiserem. Infelizmente, nós não somos assim. Existem problemas, nós às vezes vamos lá para aquela sala sem saber direito, não nos avisam com antecedência, aí chegar você não está preparado, você não pensou, você não refletiu. Então, sobre nada, né, sobre algo, isso faz com que a produtividade desse tipo de encontro seja menor. Primeiro, é preciso que a gente reflita. Agora, a reflexão, ela demanda tempo. No nosso dia a dia, às vezes é muito complicado isso, né? Mas há momentos que nós somos muito bons para refletir. Muita gente reflete muito bem quando está acordando, quando está dirigindo, ou seja, quando está debaixo do chuveiro. São os momentos em que nós estamos despoliciados daquela obrigação de refletir e que nós refletimos muito melhor, né? A associação de objetos, que são informações e atores, né, não diretamente relacionados aos sinais, isso é muito importante, não diretamente relacionados aos sinais obtidos, pode aumentar a qualidade das ideias geradas na criação de sentido. A verdade é que muitos dos sinais fracos, ao serem conectados, eles dão uma imagem diferente de qualquer coisa que a gente pensava que pudesse acontecer. Eles direcionam para outras ideias e outras reflexões. São testes de aplicações de produtos que podem estar acontecendo, aplicados, ou que poderão ser aplicados de uma forma diferente, uma utilidade diferente, uma necessidade diferente, ou até para uma necessidade potencial, ela não existe ainda. O consumidor ainda não identificou, mas ela pode ser criada e ser mostrada para ele como uma solução para um problema que ele ainda não percebeu que tinha. A etapa de criação de sentido segue os estágios de um processo criativo proposto por Wallace, de preparação, incubação, iluminação e verificação, próprios mesmo da criação de sentido dentro do processo criativo de inovação, né? Então, começa-se com a preparação. Afinal, o problema existe ou não existe? É consistente ou inconsistente? O que é isso? Eu já sei o que é isso? E não tem problema se eu não sei. Tem que ver como eu o sinto, né? A incubação é o estado de atenção. Eu fico atento a isso. Eu estou atento. É o que a gente estava falando lá atrás, quando nós falamos sobre ter a intenção. Está incubado porque eu estou olhando o mundo para uma certa ótica, certa, não totalmente fechada, né? Nós temos que ter abertura.
A iluminação é a ficha caindo, aquela enorme ideia que surge, que fala, puxa vida, eu acho que isso pode dar certo. É essa a resposta que eu estou buscando. E por final, a verificação, ou seja, a racionalização da sua imaginação e a verificação se isso realmente tem condições de existir. E a gente volta para o primeiro item da preparação também, para ver testando, porque esse é um processo também circular e crescente, e muitas vezes esse crescimento é exponencial. Eu queria chamar a atenção para o fato de que nós estamos falando de um autor que escreveu sobre isso em 1926. E ele estava olhando para as empresas e mostrando para elas como o mundo poderia crescer com inovações radicais a partir de uma nova forma de olhar sinais. Bom, eu tenho aqui alguns slides. A Ciesp tem hoje um aplicativo de inteligência de mercado para a indústria. Ele é muito interessante. Se vocês entrarem nesse site, lá vocês vão encontrar muitas ideias que vão sendo criadas e colocadas. E eu gostaria de sugerir a vocês que consultassem esse aplicativo. Por quê? Porque a ideia deles é exatamente buscar esse entrosamento, essa forma de integração, para que cada um que tem um pedaço do quebra-cabeças possa tentar juntá-lo a outros. Eu deixo aqui o link para vocês, para que isso seja algo bastante prático, né? A Egon também trabalha com a internet, que trabalha muito fortemente com a internet das coisas, buscando ajuda para reduzir o consumo de água, vejam, ajuda metalúrgica para reduzir o consumo de água e economizar quase R$1 milhão ao ano. Esse é um exemplo claro de sinais fracos que, num determinado momento, foram detectados e criaram uma nova realidade. E está bem ligado à indústria na qual as empresas de vocês estão inseridas, né? Outro link aqui para se olhar. Muito bem. Vejam aqui também que a empresa Vale, ela tem também uma série de iniciativas, tem o Instituto Tecnológico da Vale, que dá uma ajuda enorme para as organizações e vale a pena consultar, no mínimo consultar esses sites e também entrar em contato com eles, porque eles têm todo um cabedal de recursos e conhecimento e experts que trabalham com essas coisas. Sem contar que eles têm várias tecnologias interessantes para que se trabalhe a questão da inteligência antecipativa. Isso é muito interessante, bastante interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês as fontes que eu usei para essa apresentação, para que vocês possam ter uma leitura mais profunda, caso seja do interesse de vocês, e eu espero que seja, né? Nós temos aí vários autores que falam sobre a criação de sentido, falam sobre a questão da gestão da surpresa e descontinuidade, porque é a descontinuidade que vai criar inovação radical. O ciclo de inteligência competitiva em bens de consumo durável, plataformas para inteligência, fazer sentido, que não é da criatividade. Muitas pessoas são muito criativas, né? Mas elas não conseguem fazer com que a criatividade delas chegue a algum lugar, né? Acaba sendo, às vezes, um desperdício de talento. Quais são os fatores críticos, né, em projetos de inteligência antecipativa? É muito material aqui, e seria até difícil para eu passar para vocês, então eu optei por deixá-los à vontade para lerem a respeito, né? A estratégia de valor, um artigo nosso sobre processo de criação de valor ao cliente, que trata da inteligência, aqueles que antecipam, né? Para quem é a antecipação? Para quem são as antecipações?
e o processo criativo com detalhamento do Wallace, né? Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Estou à disposição caso queiram fazer perguntas, mas gostaria já de fazer o nosso plim-plim aqui. Nós vamos ter novos eventos, na verdade, com alguma alteração de datas, né? O próximo evento será onde buscar recursos para financiar seus projetos de inovação, com o professor Nabil aqui da casa, um expert em inovação. Por uma razão emergencial, foi mudada de data, mas será feita logo mais, haverá uma nova data para essa. E eu estarei de volta com Criando Valor ao Cliente por meio de tecnologias, no dia 31 de julho. Eu quero convidá-los para essas palestras que fazem parte do ciclo da difusão digital da ABM. Além disso, eu gostaria de, antes de agradecer, a todos, né? Pedindo encarecidamente que vocês façam a avaliação da palestra. Ela é muito importante mesmo, porque nós temos aí um processo de aperfeiçoamento. A nossa intenção é oferecer o que o mercado precisar de conhecimento, informação. Estamos à disposição para recebê-los aqui no Mackenzie ou ir até as empresas de vocês. Eu ponho aqui meu cartão, meus dados, nossos contatos, para que vocês possam estar conosco e venham conhecer nosso mestrado profissional e também venham conhecer as ofertas que nós temos em termos de trabalho conjunto e consultoria, e venham nos dar informação, conhecimento, sinais fracos, sinais fortes. Vamos criar uma inteligência antecipativa juntos. Foi um prazer, muito obrigada e até a próxima. Bom, se nós não temos mais perguntas, nada, até a próxima e espero que vocês tenham achado interessante e possam usar. Um abraço.